Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, está conosco o pastor Joel Teixeira, pastoreia a igreja filial ali no lugar denominado Nossa Senhora do Ó, com ele a esposa. Muito bem, Mandiná. A igreja quer saudá-los, bem-vindos no Senhor, digamos, bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, mais uma vez estamos reunidos para meditar na palavra de Deus. E como todas as segunda-feiras, temos feito aqui e temos certeza que o Senhor nos ajudará mais uma vez. Eu quero abrir a palavra de Deus com os irmãos no livro do profeta Joel, capítulo 2. Livro do profeta Joel. E depois o livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 28 do livro do profeta Joel, e depois o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Palavra de Deus nos diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Amém? Ainda, meus irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Apóstolos. Versículo 4 em diante, onde dizia: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Amém? Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Meus amados irmãos, pelo texto lido, já dá para imaginar o que nós queremos compartilhar nesta noite com a Igreja do Senhor Jesus Cristo,
falar de um assunto que já é bem conhecido da igreja, que é o batismo com o Espírito Santo, uma promessa para hoje. Quem diz amém, meus irmãos? Uma promessa para os dias atuais. Este é um assunto que está sendo muito esquecido nos púlpitos das igrejas e que deve ser falado, pois todos os dias a igreja recebe novos crentes e precisam compreender, não é isso, apesar de ser considerado um dos ensinos elementar da igreja, a igreja precisa sempre estar alerta, estar atenta e buscar esta bênção da parte de Deus. Eu venho de um tempo em que, quando você participava de um círculo, de um culto de oração, você percebia que dezenas de irmãos levantavam-se e pediam para Jesus lhe batizar com o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Os irmãos mais velhos devem estar lembrados disso. Quantos se lembram aqui disso, irmãos? Amém? Os irmãos, era difícil um culto, e até culto público mesmo, onde não houvesse este pedido: irmãos, orem para Jesus me batizar com o Espírito Santo. No decorrer do tempo, parece que vamos nos acostumando. E muitas vezes nos acostumamos tanto que até negligenciamos este assunto no seio da igreja. A igreja, principalmente a nossa, ela veio existir principalmente porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. Mas a Assembleia de Deus no Brasil, ela é um movimento do Espírito Santo que teve início neste país e tem durado até hoje com mais de 100 anos. Amém? A retórica, o filosofar, não é? A teologia, por ser teologia em si, mas esta igreja, ela vive do derramamento, da operação do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Do derramamento do Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo é um assunto de vital importância. E a falta, às vezes, da exposição da palavra de Deus sobre este assunto é o que muitas vezes faz com que haja negligência da parte de algumas pessoas. Por isso, eu também venho de um tempo em que, nos círculos de oração, nenhum círculo de oração podia terminar. Por isso, primeiro havia aquela oração. Quando nós terminávamos de orar às 11 horas, havia a leitura, não é isso? Mas depois dobrava-se o joelho, e quando era lá no final, quando faltava 15, 20 minutos, ninguém falava mais. Ninguém tinha mais oportunidade, porque aquela já se sabia. Era a hora de orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? E por causa disso, quando se dava um relatório no aniversário do Círculo de Oração, era 25, era 30 batismo em águas. E talvez, batismo com o Espírito Santo, e talvez essa falta de cuidado, de atenção, seja o que muitas vezes nos faz ouvir em alguns relatórios, em todo um ano, um batismo
2 batismos, 3 batismos. Mas nós precisamos entender de que este é um assunto de vital importância para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Outros movimentos podem substituir com palmas, com shows, com danças no púlpito, com não balé, mas coreografia. Mas essa igreja, irmãos, ela vive do poder do Espírito Santo, da manifestação do Espírito Santo, da manifestação dos dons espirituais. E nós não podemos deixar este fogo apagar. Amém, meus irmãos? Este fogo não pode apagar. Glorificado seja o nome do Senhor. Uma irmã disse uma vez, o fogo é de Deus, mas o abano está na mão da gente. Amém? Então o cuidado de manter este fogo aceso para que nunca venha se apagar. Glorificado seja o nome do Senhor. A Bíblia, a palavra de Deus, fala dos batismos como sendo uma doutrina bíblica, ainda que considerada uma doutrina elementar, fundamental, rudimentar da nossa fé cristã, mas é de vital importância, não pode ser esquecida. Abra sua Bíblia e leia no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 1, Hebreus capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, nós encontramos aí quando o apóstolo faz menção a esta doutrina. Glorificado seja o nome do Senhor. Nos diz a palavra de Deus aqui, Hebreus capítulo 6, versículo 1, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. E da doutrina de quê? Dos batismos, não é? Da doutrina dos batismos, não é? Esta doutrina, ela se constitui uma doutrina, está entre as doutrinas rudimentares da igreja do Senhor. É um assunto que todo crente deve conhecer, não é isso? E a partir daí crescer em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há pelo menos 3 batismos que são importantes na história da igreja, não é? O primeiro batismo, que é o que o apóstolo nos diz que é justamente a inserção pelo Espírito Santo do converso no corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. A atuação do Espírito Santo em nos fazer membros do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a sua igreja universal. A igreja composta por todos os salvos. Eu não estou me referindo à igreja local, mas à igreja universal, a igreja formada por todos os santos, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, em todos os lugares e em todos os tempos. E isso está, meus amados irmãos, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12 e o versículo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e o versículo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, não é isso? Capítulo 12 e o versículo 12. O Espírito Santo nos submete a um batismo ao nos imergir no corpo invisível de Cristo, a sua igreja universal,
a igreja mística de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso se dá somente com aqueles que realmente nasceram de novo. Aqueles que foram regenerados. Não é isso? Não é simplesmente aceitar Jesus no culto, ou fazer um gesto de que quer aceitar Jesus, mas aqueles que de coração, não é isso? Que realmente aceitaram a Cristo no seu coração e experimentaram o novo nascimento. Esses é o que estão incluídos nessa inserção que o Espírito Santo faz no corpo de Cristo, no corpo místico de Cristo. E o apóstolo diz assim, meus amados irmãos, porque assim como o corpo é um, versículo 12, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós, os redimidos, fomos o quê? Batizados em quê? Em um espírito, formando o quê? Um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Glorificado seja o nome do Senhor. O apóstolo diz que todos os redimidos, de qualquer nacionalidade, não é isso, de qualquer raça, eles são, ao aceitar Cristo, ao nascer de novo, ao ser regenerado, inserido neste corpo, batizado, que quer dizer submergir no corpo de Cristo a todos aqueles que nasceram de novo. Eu, por isso, afirmo que quando o crente vem pedir o batismo em águas, não é isso? E é submergido no tanque batismal, que é uma ordenança de Cristo, ele já está como membro do corpo invisível de Cristo, o corpo místico, porque isso se deu no momento que ele aceitou a Cristo e foi regenerado. Quem diz amém, meus irmãos? Ele foi regenerado, ele nasceu de novo, glorificado seja o nome de Jesus. A Bíblia fala de um outro batismo, que é o batismo em águas, em que o Senhor Jesus ordenou aos seus ministros que realizassem, não é isso? Realizassem, enquanto a igreja viver aqui neste mundo. Está escrito em Lucas, em Mateus, em Marcos, veja Mateus capítulo 28, não é isso? Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 28. O último capítulo, é isso, onde está inserida a grande comissão que Cristo deu aos discípulos. A palavra de Deus nos diz no capítulo 28, versículo 19. Poderíamos ler no versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então este é o batismo que Cristo encomendou aos seus ministros realizar enquanto a igreja viver aqui neste mundo. Ele mandou: ide e pregai, ide e discipulai, não é isso? E depois ele disse: e batizai, ensinai todas as nações, ou seja, ensinai a todas as etnias, não é isso? Todas as raças. Nós sabemos que dentro de um mesmo país existem muitas raças. Aqui no Brasil nós temos as tribos indígenas. Aqui no Brasil nós temos colônias das mais diversas origens e povos e origem de outras nações. Não é isso? Aqui a ordem é pregar a todas elas
o Senhor Jesus Cristo disse. E depois ele disse, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a fórmula do batismo em águas. Há quem diga que só deve se batizar em nome de Jesus. Quando Atos 2 diz que deve ser batizado, seja batizado em nome de Jesus, está falando da autoridade pela qual o nosso batismo em águas é realizado. O batismo é realizado em nome de Jesus. Mas a fórmula do batismo é em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então, através do batismo em água, que é uma ordenança que o Senhor Jesus Cristo deixou para a igreja, e todo crente que aceita a Jesus deve sentir essa convocação para pedir, não é isso? Porque não se oferece pedir depois que se sente liberto do pecado e do mundo, pedir o batismo em águas, para que dessa forma possa adentrar ao seio da igreja local e servir ao Senhor naquela igreja que o Senhor o chamou, e ali participar das atividades, cultuar a Deus, participar da ceia, da comunhão da igreja. Quem diz amém, meus irmãos? Então isso só pode ser realizado através do batismo em águas. O batismo que eu falei de Coríntios, só quem faz é o Espírito Santo. E só é batizado naquele batismo quem realmente nasceu de novo. Nesse batismo aqui, não é isso? O correto é só se batizar quando se sente livre do mundo, do pecado, das coisas deste mundo, e sente realmente que há firmeza, segurança no caminho do Senhor, não é verdade? Não se batiza em água para ser cantor do coral. Eu já vi gente dizer assim, eu quero me batizar porque eu quero cantar no coral. Não, Senhor, essa não deve ser a razão. Eu quero me batizar porque eu quero me casar na igreja. Essa não deve ser a razão. A única razão que deve mover o crente, o novo crente, a pedir o batismo é porque eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados, e eu o aceitei e sinto perdão na minha vida, e sinto que Ele transformou a minha vida, e desejo ser membro do corpo de Cristo, o corpo visível da igreja. Não é isso, a igreja local? Quem diz amém, meus irmãos? Este é o único motivo que deve mover o crente. Eu até fico pensando em pessoas que correm para se batizar porque o casamento já é para a semana. Eu fico pensando assim, como esse membro da igreja namorou com uma pessoa que não era membro da igreja do Senhor? Mas já começa errado por aí, não é verdade? Porque um membro deve namorar com outro membro da sua igreja. Quem diz amém, irmãos? Este é o lugar de eu falar isso aqui para que se aprenda. Amém, meus irmãos? Se aprenda a fazer o certo. Quem diz amém, meus irmãos? A fazer o certo. É como alguém que diz assim, olha, pastor, eu estou namorando com fulano, e quando vai casar? Não posso porque ainda está saindo o divórcio dele. Meu Deus do céu, você está namorando com um homem casado. Você está namorando com uma mulher casada. Não é isso? Ela ainda não está livre pela lei para contrair as segundas núpcias, se deixou ou se separaram por um motivo que é o único motivo que se pode casar, que é quando há infidelidade em um dos cônjuges. Mas, meus amados irmãos, eu espero que não esteja criando muita orelha, esteja queimando, mas a verdade tem que ser dita desse púlpito aqui. Amém, irmãos? Toda a verdade, irmão. Toda a verdade. A verdade e toda a verdade. Não é com amor, não é isso? Com respeito aos irmãos, mas tem que ser dita deste púlpito. Porque sindicato, igreja não é associação. Igreja não é time de futebol. Igreja é a igreja de Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. E ela tem, não é isso, regras, tem a palavra, ela se rege pela palavra
do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. De forma que o Espírito Santo nos insere no corpo, formando assim uma unidade do corpo de Cristo. Ninguém pode pertencer à igreja de Deus invisível se não for imergido pelo Espírito Santo. Portanto, este batismo é o ato divino da nossa inclusão no corpo. Digo o batismo de 1 Coríntios 12, não é? E 27, os irmãos estão atentos, muito bem. De 1 Coríntios 12, 27, onde diz que o Espírito Santo nos batiza no corpo. Eu estou falando dele. Portanto, este batismo de 1 Coríntios 12, 27 é o ato divino da nossa inclusão no corpo místico de Cristo, através da regeneração operada pelo Espírito Santo. Amém? Em 1 Coríntios 12 e 13, 1 Coríntios 12 e 13, aos Coríntios, eu estou com a Bíblia, a minha velhinha já está bem cansada, estou com a Bíblia nova e sinto mais dificuldade para procurar o texto. Mas 1 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 13, meus amados irmãos, nós encontramos aí quando o apóstolo, ele diz: pois todos nós fomos batizados em quê? Em um espírito, formando o quê? Um corpo, quer judeus, quer grego, quer servo, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. O grego eis em soma, que quer dizer para dentro de um corpo, para nos unir a um corpo, isto é, a igreja como corpo de Cristo. Quem diz amém? Amém. Então, o terceiro batismo é aquele batismo que Jesus prometeu e que João disse que eu batizo, como ele disse, em águas para arrependimento. Mas depois de mim, após mim, vem um, ele está vindo aí, e eu não sou digno de me curvar e fazer o quê? Desatar as sandálias dos seus pés. Este vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Amém, meus irmãos? Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Glorificado seja o nome do Senhor. O fogo ainda está aceso, meus irmãos. Glória a Deus. Ele um dia nos batizou, ainda está aceso. Quando eu falo do fogo aceso, não estou falando só daquele fervor dos dons espirituais, mas com a vida de santidade também, uma vida renovada, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de atividade na igreja, porque o batismo com o Espírito Santo é um revestimento do Espírito Santo, não é isso? Para nós servirmos melhor ao Senhor, com poder ao Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, este batismo só Jesus batiza. Amém, meus irmãos? Só Jesus batiza. O batismo em água, qualquer ministro autorizado pela igreja, não é isso? Pelo ministério, pelo pastor, pode realizar. A inserção no corpo de Cristo, o batismo no corpo de Cristo, só o Espírito Santo pode fazer. E o batismo com o Espírito Santo, só Jesus pode realizar. Não é isso? Nunca costume chegar perto de alguém e diz assim, faça assim, lá, lelelé, lilili, gló, 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 não adianta. É Jesus quem batiza. É Jesus quem enche do Espírito Santo. Não adianta, não é isso, irmãos? Eu não sou daqueles que também, não é? Não, eu acho bom convidar para frente, orar, isso motiva as pessoas a buscar o batismo com o Espírito Santo. Agora o que eu digo é que a gente não pode samarrear a cabeça da pessoa e dizer assim, fale de glória, faça glória, 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 glória. Não, e não é isso, irmão. Não é isso. O Espírito Santo, ele sabe quando vai batizar e ele batiza quando nós buscamos. Amém? É ele que batiza. Glorificado seja o nome do Senhor. Uma vez o irmão me perguntou, se usa muito isso, principalmente na Argentina. Acredito que aqueles que já foram missionários na Argentina
dizem assim: fulano não tem o Espírito Santo. Já ouviu, irmão Heraldo, já viu? Fulano não tem o Espírito Santo. E quer dizer isso? Não é batizado com o Espírito Santo. Eles atribuem que as pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, não têm o Espírito Santo. O pastor Valdomiro está aqui, e eles ensinam. E alguém já me perguntou aqui no Brasil: pastor, quem não é batizado com o Espírito Santo tem o Espírito Santo? Eu digo: meu irmão, se não tem o Espírito Santo, não é do Senhor. Todos aqui têm o Espírito Santo, amém, meus irmãos? Todos temos o Espírito Santo. Porque se nós não tivéssemos o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Amém? É o revestimento de poder. Não é isso? Para realizar a obra do Senhor. Glorificado seja o nome de Jesus. E o batismo com o Espírito Santo, os irmãos sabem que abre uma porta, um leque de operações do Espírito Santo, que aquele que não é batizado não tem o privilégio. Não é isso? Como falar em língua, diversidade de língua, variedade de língua, interpretação de línguas, ele não pode falar. Apesar de eu já ter encontrado uma irmã no campo missionário, ela tinha vindo de outro país e ela falava em línguas. E tem aquela coisa que às vezes parece que Deus nos motiva a perguntar. E eu perguntei a ela: irmã, a senhora é batizada com o Espírito Santo? Ela disse: não, pastor. Eu disse: por que fala língua? Eu pensei que podia falar. Não, minha irmã, não pode falar. Só quem pode falar é quem recebe o batismo com o Espírito Santo. E é um milagre, é inexplicável. Ninguém pode explicar. As línguas ninguém aprende em universidade, não, Senhor, em faculdade, em centro acadêmico, não, Senhor. É por isso que eu não acredito em certos movimentos que diz que lá Jesus está batizando quando é treinado a falar língua. Mamamararamaramará. Não, Senhor, porque as línguas é um milagre de Deus, é uma operação do Espírito Santo. Glorificado seja o nome do Senhor, amém? Mas aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, mesmo sem serem batizados, e com isso eu não estou motivando a que alguém fique negligente e não vá buscar. Eu me lembro, irmãos, que quando eu não era batizado com o Espírito Santo, eu me afligia, me angustiava, orava de dia e de noite, jejuava. Senhor, eu quero receber, eu quero te servir melhor, eu quero ter poder para te servir, para evangelizar, para fazer a obra. Eu quero falar em línguas, Senhor. Eu preciso, e eu buscando. E quando menos esperei, em um círculo de oração de criança, eu fui batizado com o Espírito Santo. Glorificado seja o nome de Jesus. E naquele momento que fui batizado com o Espírito Santo, Jesus revelou que eu seria um obreiro da igreja, um pastor da igreja. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas como dizia, é claro que sim, todo crente salvo, até mesmo aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, possuem o Espírito Santo. Você quer ver? Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8 e o versículo 9, nós lemos aí o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, o que é que diz? Esse tal não é dele. Tem que ter o Espírito Santo. Porque a partir do momento que nós nascemos de novo, nós cremos em Jesus Cristo, no sacrifício de Jesus, o Espírito Santo passa a morar no nosso interior, não é? Coração é a linguagem bíblica, passa a morar no nosso interior. E a nossa vida passa a ser guiada, dirigida. Jesus disse que ele seria enviado para nos guiar em toda
a verdade, não é verdade, irmãos? Nos guiaria em toda a verdade. Paulo, escrevendo aos mesmos romanos nesse capítulo, ele diz que agora andamos guiados por ele. Ele nos livrou da lei do pecado. Essa verdade podemos ver em Romanos, ainda no capítulo 8, versículo 1, ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Mas como anda? Segundo o Espírito. Ainda que você não seja batizado, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo, ser dirigido pelo Espírito Santo, não é verdade? Daí porque você não pode, nenhum crente pode ter vida espiritual se o Espírito Santo não habita nele. Quem diz amém, meus irmãos? Não está nele. Mas a palavra de Deus nos mostra aí que nós passamos a andar segundo, diz ele. Veja o versículo, é o versículo 2, diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou de quê? Da lei do pecado e da morte. Não é isso? O poder e a vida do Espírito Santo para viver uma vida diferente. O versículo 3 diz: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o que, irmãos? Segundo o Espírito. Então o salvo, ele passa a ser dirigido pelo Espírito Santo. No versículo 16, nós lemos assim: o mesmo Espírito testifica com quem? Com o nosso Espírito. Amém, meus irmãos? Que somos o quê? Filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Mas o Espírito Santo, irmãos, ele passa a nos dirigir. Amém? Mas apesar do crente já ter o Espírito Santo, ele é convidado a não ser negligente, a buscar o batismo com o Espírito Santo, que foi prometido por Cristo. Quem diz amém? É verdade que o Espírito Santo está em nós, está em você. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo. É verdade que ele está, mas ainda estando, tem mais coisas gloriosas, melhores, que você deve buscar. Amém? Uma cortina quer se abrir, amém, meus irmãos? Para que você prove e experimente os mistérios da parte de Deus. E você não pode experimentar enquanto vive só esperando. Porque, meus amados irmãos, o Senhor Jesus prometeu que derramaria do seu Espírito, batizaria com o Espírito Santo. Eu já li aqui Atos capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Quem diz amém? Sem a presença do Espírito Santo na vida do crente é impossível o revestimento com o poder através do Espírito Santo. O Espírito Santo atua para nos salvar do mundo. Ele opera desde o momento que a palavra é pregada ao pecador. Pois Paulo diz: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 1:5. Atuando com poder, vivemos no ministério do Espírito. Pois Paulo diz: como não será maior glória o ministério do Espírito. O Espírito Santo convence o homem do pecado, do seu pecado, João 16:7. O Espírito usa a palavra
para entristecer o pecador e levá-lo ao arrependimento, como dizem Atos 2, 37 e 38. O Espírito se une a Cristo e à igreja, convidando o pecador ao arrependimento. Apocalipse 22 e 17. O Espírito Santo atua operando a regeneração na vida do homem pecador. Mas vamos passar mais à frente. Então, apesar de ter o Espírito Santo nos guiando, nos orientando, nos identificando como filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Nos identificando como filhos de Deus. Porque Ele nos guia em Romanos 8,14, porque nós somos filhos de Deus. Foi o que Deus fez aos regenerados, quando Ele mudou a nossa vida, mudou o nosso interior, mudou o nosso coração. Ele colocou em nós o Espírito Santo. Então todo crente salvo tem o Espírito Santo, não é? Você quer ver? Leia Ezequiel, capítulo 36, livro do profeta Ezequiel, capítulo 36. Capítulo 36 de Ezequiel, meus amados irmãos, versículo 26 e 27, nós lemos assim: E vos darei um coração, e porei dentro de vós um espírito, e tirarei o coração de pedra da vossa, e vos darei um coração e porei dentro de vós o quê? O meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Então, com a salvação, o Senhor ha prometido que o Espírito de Deus passa a viver no nosso interior. Quem diz amém, meus irmãos? Então, apesar de possuir o Espírito Santo, apesar desta promessa que Deus deu que o Espírito Santo moraria em nós, nós precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Quantos são batizados com o Espírito Santo aqui? Amém. Mas há muitos que não são, não é? O Espírito desperta através da palavra, como está fazendo esta noite, o crente para buscar o batismo com o Espírito Santo. Já que você não tem que pagar nada para receber o batismo com o Espírito Santo. O que é que você está fazendo, meu irmão? Está perdendo o tempo. Vá buscar. Amém? Vá buscar. Ele é dado gratuitamente. Não é isso? Ele é dado gratuitamente. Em 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. É dado, capítulo 2, versículo 12 de 1 Coríntios. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de quem? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Em Atos 2 e 38, Pedro diz que o batismo com o Espírito Santo é um dom de Deus. É dado gratuitamente, não é? No capítulo 12, versículo 38, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E o que é que vai acontecer? E recebereis o dom do Espírito Santo. Este dom do Espírito Santo aí é o batismo com o Espírito Santo. Agora tem uma coisa, irmão: o batismo só é dado aos sedentos, aos que desejam, aos que buscam. Amém? Eu uma vez, conversando com um colega de trabalho, felizmente ele hoje já é batizado e é até do ministério, eu dizia assim: você nasceu em um lar evangélico, fez sua decisão quando criança,
E por que não é batizado com o Espírito Santo? Ele disse assim: o Espírito Santo, quando quiser, me batiza, irmão Ailton. Eu digo, pois vai esperando. Vai esperando. Ele não é teu empregado. Vai buscar. Manifesta o desejo. Revela o anelo. Amém, meus irmãos? Muitos não recebem por causa disso, não é? Muitos não recebem por essa negligência. Porque o batismo com o Espírito Santo é dado aos sedentos, irmãos. Está escrito em Isaías 44, versículo 3 e 4, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito. Quantas terras secas por aí, irmãos? Às vezes está até na igreja, mas é uma terra seca. Mas nesta noite, a palavra de Deus está dizendo: deseje o batismo com o Espírito Santo. Eu quero derramar a terra seca. Eu quero molhar a terra seca. Glorificado seja o nome do Senhor. Você sabia que há tantos crentes na igreja que são terra seca? É terra seca para cantar, é terra seca para orar, é terra seca para contribuir, é terra seca, mas é porque ele não está buscando. Vá buscar, o Espírito Santo vai molhar esta terra e você vai mudar de vida. Alguém vai ver a diferença na sua vida. Glorificado seja o nome do Senhor. É necessário que haja sede para receber, não é? As coisas de Deus, meus amados, elas só são dadas quando a gente busca com anelo, com sede, com desejo. Até a presença de Deus. Não é verdade? Até a presença de Deus. Se a gente busca com anelo, se a gente é sedento pela presença do Senhor, o salmista disse: como servo brame. Por quê, irmãos? Pelas fontes das águas. Salmo 42, versículo 1. Assim suspira a minha alma, assim anela a minha alma. É assim que o crente tem que buscar, tem que nascer esse desejo, esse anelo de buscar o poder. Jerusalém. Sim, meu irmão. Mas eles não ficaram dormindo, não. Eles não ficaram dormindo, não. Eles foram orar. Eles foram jejuar. Eles foram buscar. Eles foram clamar. Eles se reuniram em um só lugar para buscar a presença de Deus. E foi naquele momento que o Senhor cumpriu a sua palavra e os batizou com o Espírito Santo. Quem diz amém, irmãos? Quanto ao batismo, meus amados irmãos, nós sabemos que algumas bênçãos acompanham a salvação. Elas vêm com a salvação sem que a gente vá buscar, porque elas já vêm. Veja Hebreus capítulo 6 e o versículo 9 de Hebreus. As bênçãos que acompanham a salvação. Mas o batismo com o Espírito Santo, você não pode ficar só sentadinho na igreja esperando, não. Tem que ir buscar, tem que orar, tem que jejuar, tem que ralar o joelho, tem que clamar, tem que se santificar, tem que se quebrantar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu quero o batismo com o Espírito Santo. Capítulo 6 e versículo 9 diz a palavra de Deus: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham o quê? A salvação, ainda que assim falamos. Claro, há coisas que acompanham a salvação. Quanto ao batismo com o Espírito Santo, Jesus disse que devemos esperar em Jerusalém. Mas esperar como os discípulos esperaram. Aqueles que não buscaram, não receberam, irmão. Você se lembra? Quando Elias disse a Eliseu: o Senhor me tomará sobre tua cabeça.
Pede-me o que queres antes que de ti seja tomado. O que foi que ele disse? Dá-me porção dobrada do teu espírito. E o profeta caminhava e ele caminhava atrás. E em cada passagem que ele parava no Jordão, em Jericó, não é verdade, irmãos? Em Gilgal, eles ficavam de longe olhando, assistindo. Tem gente que fica assim, assistindo. Jesus está batizando e ele está assistindo. Ele está do outro lado do rio assistindo. Não, meu irmão, entra no rio, vai buscar. Glória a Deus. E quando Eliseu voltou com a capa de Elias, outra vez eles ficaram assistindo, ficaram de lá dizendo, eu quero ver agora. Quando Elias tocou com a capa sobre o rio, e o rio se abriu, eles disseram, e não é que o espírito de Elias repousa sobre Eliseu? Tem gente que fica assim na igreja, irmão, mas que bênção, como Deus usa, como Deus fala, como aquele irmão é uma bênção. Vai buscar também, meu irmão, vai orar, vai jejuar, vai buscar a presença do Senhor para Deus te dar, amém? Vai buscar para Deus te dar. Alguns não recebem porque não buscam, são negligentes, não oram, não jejuam. Em Tiago 4:2 está escrito, não recebeis porque não pedi. Jesus mesmo disse que se pedir, será dado. Se buscar, ele disse, vai encontrar. Pois aquele que pede, ele disse, recebe. O que bate se lhe abrirá. Deixa de ser negligente, meu amado. Vai, golpeia, persevera, pede, jejuma, ora, vai ao círculo de oração, vai à vigília, vai ao culto de oração, buscar a presença do Senhor. Esta igreja vive do poder do Espírito Santo e você precisa buscar. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Quando o crente tem sede, não é? A sede leva o crente a buscar, a orar. Amém, meus amados irmãos? A orar, a buscar. Glorificado seja o nome do Senhor. Oh, meus irmãos, quando falo isso, me lembro aquele tempo da minha juventude. E tem que ser hoje ainda, continuar sendo assim. Não é? Mas muitas coisas que eu não tinha ainda recebido, que anelo, que desejo de buscar. Todo culto de oração ali estava, todo dia no círculo de oração orando, porque tem gente que vai para o círculo de oração só ouvir bênção, né, irmão? Já viu? Você quer ver? O povo que não gosta de orar só chega no círculo de oração de tarde, irmãos, para ouvir bênção. Só chega na vigília depois de meia-noite para ouvir profeta. É, sim. Eu vi muito isso, irmão. Só chega lá para 1h da manhã para ouvir profeta. E tinha umas vigílias num determinado lugar aí que até munguzá tinha. Tinha milho, parecia uma quermesse, não é? Mas aquele que tem desejo de orar, vai cedo, vai em jejum. Chega de 7 horas no círculo de oração, dobra o joelho. Ah, mas está muito cedo. Ah, mas eu vim buscar. Muitas vezes eu bati em basculhante de zelador 6 horas da manhã. E a irmã dizia, mas meu filho, essa hora sim, esta hora mesmo. Eu vim buscar, eu tenho desejo. Eu quero ser uma bênção da mão de Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu estou buscando ainda, amém, meus irmãos? Mas eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero, e sabe como jovem, irmão, não é? Eu dizia assim, eu quero, Senhor, tu me chamaste, e já que tu me chamaste, eu quero abençoar o teu povo com a palavra. Eu quero, quando subir no púlpito, tu me dê graça, tu me dê unção para ministrar. Eu estou falando isso como exemplo para os mais jovens, que devem buscar a Deus, devem investir no banco de Deus, ler a palavra de dia e de noite, medite de dia e de noite. Eu andava no ônibus com
com a minha Bíblia, voltava no ônibus com a minha Bíblia, ia a viagem minha Bíblia, ela não saía de perto de mim, e orava no círculo de oração, ainda fazia umas vigílias com uns 2 amigos meus, e quando chegava em casa, a dormir nada. Muitas vezes, quando a minha mãe saía do quarto, éramos 8 a 9, tudo dormindo naqueles beliche, não é? Quando saía, eu puxava o lençol, me enrolava todinho, joelho no chão, joelho no chão, joelho no chão, e as bênçãos de Deus, irmão, vão vindo. Vá buscar o Senhor, vá buscar o batismo com o Espírito Santo, vá buscar os dons espirituais, não permaneça com esta vida vazia. Glorificado seja o nome do Senhor, mas vá buscar. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa que Deus deu. Jesus prometeu. Ele prometeu, ele disse: mas vós sereis, capítulo 1 e 5 de Atos, não precisa ler. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Eu li aqui, quando o profeta Joel falou daquele derramar do Espírito Santo. Parte daquele derramamento, não é isso, do Espírito Santo, aconteceu no dia de Pentecostes. Não é verdade? Como Pedro diz. Não é como Pedro falou. Meus amados irmãos, o batismo com o Espírito Santo é um cumprimento da profecia sobre o crente. Veja o que disse Pedro, referindo-se ao batismo no dia de Pentecostes. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. Amém, irmãos? Esta promessa vem por Cristo, pois ele prometeu. Jesus disse que rogaria ao Pai, ao falar aos discípulos. Em João 14 e 15 ele disse: rogarei ao Pai, e ele vos dará o quê? Outro Consolador. Ele mesmo disse que o Pai o enviaria em seu nome. João 14 e 26. Pedro reconhece o cumprimento desta promessa no dia de Pentecoste, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele diz: derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Quem diz amém, irmãos? Amém. Vedes e ouvis. Há quem diga por aí, eu tenho andado em algumas, os irmãos sabem que eu gosto de às vezes sair, não tenho tanto tempo hoje, não vou tanto hoje para livrarias, mas há poucos dias estive numa livraria, e os irmãos precisam ter cuidado quando for comprar um livro, não é? Porque há livros aí que a capa é muito bonita, mas quando você abre, está ali combatendo o batismo com o Espírito Santo. Precisa ter cuidado quando comprar um livro. O escritor, há poucos dias, peguei uma obra numa livraria e dizia que o novo nascimento é o batismo com o Espírito Santo. Não é isso que nós temos recebido com a glossolalia do Espírito. Mas há evidências na palavra de Deus que prova de que salvação, novo nascimento, regeneração é uma coisa. Batismo com o Espírito Santo é outra coisa. É outra coisa. Não tem nada a ver. Nada a ver. Mesmo depois de reconhecer a sua conversão e o seu testemunho, Jesus mandou os discípulos buscarem o batismo com o Espírito Santo. É uma prova de que o batismo com o Espírito Santo não é o novo nascimento, nem a regeneração, nem acontece quando nós aceitamos a Jesus. Ele os chamou
de varas ligadas à videira, que era ele mesmo, João 15:5, e que já estavam limpos pela palavra, João 15:3. Na oração sacerdotal, Jesus reconhece que eles não eram do mundo. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Jesus diz que deveriam alegrar-se, porque os seus nomes estavam escritos no livro da vida. Antes da cruz e do Pentecoste, ministrou-lhe a ceia reservada aos que têm comunhão com ele. Mas a estes mesmo, ele disse: recebereis o poder que há de vir sobre vós. Quem diz amém, irmãos? Jesus convidou para cooperarem com ele na pregação do evangelho. Aos outros os enviou de 2 em 2, com a missão de evangelizar, Lucas 10:1. Entregou-lhes também a ordem missionária, a grande comissão, Marcos 16:15. Mas a estes mesmo, Jesus disse que que buscassem o batismo com o Espírito Santo. Quem diz amém, meus irmãos? Que deveriam buscar o batismo com o Espírito Santo. A diferença entre a operação de salvação e o batismo com o Espírito Santo é feita pelo próprio Jesus. Falando da operação do Espírito Santo, Jesus usou a expressão: a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Porém, quando falou do batismo com o Espírito Santo, usou a expressão: rios de água viva correrão do seu ventre. É a própria Bíblia quem confirma esta interpretação, pois acrescenta: isto disse do Espírito Santo que haviam de receber. E já eram salvos, já evangelizavam, já dormiam com Jesus, já batizavam, porque a Bíblia diz que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Eles batizavam nas águas, submergiam as pessoas nas águas. E como é que a salvação é o batismo com o Espírito Santo, se a estes que exerciam até um trabalho de evangelismo e ministerial, Jesus disse: estes precisam ser batizados com o Espírito Santo. Quem diz amém? Todos os que foram batizados no dia de Pentecoste já eram salvos, sim ou não, irmãos? Antes de serem batizados com o Espírito Santo, eles já eram, eles já pertenciam ao Senhor. Jesus faz distinção entre o batismo com o Espírito Santo e a salvação. Se o batismo com o Espírito Santo e a salvação fosse a mesma coisa, ele não teria dito: o Espírito que o mundo não pode receber. Como eles iam receber se não eram salvos? O mundo pode muito bem receber a operação do Espírito Santo pela iluminação da palavra, para operar neles a salvação, convencendo-os do pecado. Mas não podem ser batizados com o Espírito Santo. Todas as vezes quando se lê em Atos dos Apóstolos sobre o batismo com o Espírito Santo derramados sobre os crentes, os que receberam já eram salvos, já eram crentes. Amém, meus irmãos? Até Saulo de Tarso, que se converteu, não é verdade? No caminho de Damasco. E quando ele está na casa de Simão, ele manda chamar quem? A Ananias. Ou seja, o Senhor envia Ananias para orar sobre ele. E ele chega e diz: irmão Saulo, não é isso que diz? Já era crente. Irmão Saulo, já era salvo. Não era incrédulo não ia receber a salvação não. O Senhor me enviou a ti, para que ore sobre ti, e sejas o quê? Cheio do Espírito Santo. E ele impôs as mãos, as escamas caíram dos seus olhos, ele foi batizado com o Espírito Santo, e era um crente pentecostal, porque aos Coríntios ele diz assim: eu falo mais língua que vocês. Ou não é assim, irmão? Ele diz: eu falo mais língua que vocês. Ele diz, mas ele já era salvo, irmão.
Então o batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver nesse aspecto com o novo nascimento, nem com a salvação. É uma bênção subsequente. Amém, irmãos? Vem para revestir o crente com o poder de Deus. Quem diz amém? Quando Paulo chegou em Éfeso, segundo Lucas, achou ali uns discípulos, ou seja, eram crentes, mas não haviam sido batizados com o Espírito Santo. E Paulo pergunta: recebestes o Espírito Santo quando? Então já eram crentes, não é? Senão nunca ouvimos falar. E o que foi que Paulo fez? Impôs a mão sobre eles e, tendo orado, eles foram batizados com o Espírito Santo. Quem diz amém, meus irmãos? Já eram crentes, já eram salvos. Se Paulo tivesse tido o pensamento que alguns têm, que a salvação e o batismo com o Espírito Santo são a mesma coisa, teria perguntado: sois crente? Mas ele sabia que é possível ser crente sem ser batizado com o Espírito Santo, e queria compartilhar esta bênção a eles. Por isso, ele pergunta. Outra prova que já eram crentes foi que Paulo os batizou em águas, 19:5 de Atos. Foi somente depois disto que Paulo orou sobre eles e todos foram batizados com o Espírito Santo. Atos 19:6. Que Deus nos ajude, meus amados irmãos, e compreendamos de que, mesmo salvos, o batismo com o Espírito Santo é uma bênção que deve ser buscada. Quem diz amém, irmãos? Buscada, não é? Buscada. É o revestimento de poder. E se há uma missão para a qual o Espírito Santo nos reveste de poder, é para evangelizar, não é? Recebereis o que? A virtude, não é? Do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja, irmãos, eu não desprezo. O que está faltando muitas vezes na igreja não é seminário de evangelismo pessoal. Essas pessoas que exigem evangelismo pessoal, irmão, é quem menos evangeliza. Já viu? Pastor, o senhor não poderia dar um seminário sobre evangelismo pessoal? Termina o seminário e ele não faz nada. Mas você quer ver um crente evangelizar? É cheio do Espírito Santo. É fogo dentro dele. Quando ele tem o fogo dentro dele. Quando uma igreja tem fogo, irmãos, dentro dela, ela tem o desejo de ir e levar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é o que está faltando a muitos crentes. É o revestimento do poder do Espírito Santo. Prove, vá buscar, é maravilhoso. Foi uma alegria tão grande, irmãos, quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Aqueles que receberam também podem dizer o mesmo. Então vá buscar, não é isso? A prova evidente do batismo com o Espírito Santo é falar em língua. Alguém já me perguntou assim: pastor, eu sonhei sendo batizado e falando em língua, será que Jesus não me batizou? Eu digo: não, irmão, Jesus não batiza ninguém dormindo. Jesus não batiza ninguém dormindo. Essa conversa aí eu já vi alguém dizer: homem, vou te batizar dormindo. Vou-te. Meu Jesus batiza acordadinho, de olho aberto. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tenha cuidado. Tem alguns assuntos que poderíamos falar, principalmente sobre o falar em línguas no batismo. A diferença das línguas como sinal e das línguas como dom. Não é isso? Se Deus nos ajudar, falaremos. Imploramos nosso Salvador, teu poder divina. Todos de pé, meus irmãos. Teu poder, teu poder, teu poder.
poderás soprar teu poder, teu poder. Deus bendito, vem nos otorgar teu poder, perene e doce comunhão, perene e doce quero contigo, ó Pai, gozar, contigo, ó Pai, gozar, depressa nos enche o coração, com poder, com poder, com poder. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, que sejamos crentes cheios do Espírito Santo, não fanáticos, mas cheios do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Faça os avisos aí. Meus amados irmãos, o nosso pastor nos orienta que avisemos aqui: amanhã oração para a mocidade no Templo Central, quarta-feira culto de oração, às 19 horas, tanto aqui no Templo Central como em todas as congregações da Assembleia de Deus. E o pastor pede aos obreiros e aos membros em geral, aos congregados, que com suas famílias estejam ali orando em cada templo. Quarta-feira haverá reunião do presbitério às 19 horas no Templo Central e o culto de oração também, que será no 5º andar. E a reunião ocorrerá também aqui. Reunião do presbitério, o pastor pede aos coordenadores e aos presbíteros que avisem aos demais companheiros e os mobilizem para estarem presentes nesta reunião. Quinta-feira haverá culto administrativo no Templo Central e os irmãos os obreiros devem dar entrada às comissões até amanhã, dia 14 de julho, terça-feira, tendo em vista que haverá feriado municipal na próxima quinta, e todo o material deve estar pronto na quarta-feira. Então, os amados só têm até amanhã. Nosso pastor lembra, irmãos, que a cruzada da igreja, como é que se chama ela? Cruzada Evangelística Boas Novas. Ela ocorrerá no dia 14, na área 30, Córrego do Genipapo, com a participação das áreas 2, 5, 21, 29, 30, 31, 42, 52 e 58. E o nosso pastor pede aos coordenadores e presbíteros e dirigentes de campanha que mobilizem o povo e que cada crente leve uma pessoa não evangélica. Dia 15 de julho, área 6, em Tabajara. 16 de julho, Joana Bezerra, área 38. Cruzada, 17 de julho, em UR7, Várzea, na área 48, colocaram errado aqui o número. 18 de julho, Abreu e Lima, setor 11. E 18 de julho também no setor 9, em Paudalho. O pastor presidente solicita que os coordenadores de área, bem como os presbíteros responsáveis por congregações, tomem as profissões de fé para o batismo e tragam as fichas o mais rápido possível ao fichário da igreja. O pastor convida o irmão diácono Arnóbio, que está aniversariando hoje. Também o presbítero Leandro Rodrigues e Eline Paiva de Moraes, ambos para virem aqui à frente e receber a oração da igreja. Estão completando anos de casado. Meus irmãos, o nosso pastor nos chamou a atenção aqui para o fato de que este casal está completando 13 anos de casado. Nosso irmão Leandro Rodrigues e Eline Paiva de Moraes, e o pastor os convida à frente.
Meus irmãos, queremos agradecer as comissões de círculo de oração, o Coral Filadélfia, Deus abençoe os nossos irmãos, os cantores e todas as campanhas evangelizadoras que vieram das áreas. Também, meus irmãos, vamos orar pelo pastor Severino Joaquim e a irmã Ruth, que completaram no dia... Hoje é quanto? Completaram no dia 11, 50 anos de casados. Amém? Pastor Joaquim, pode vir aqui com a sua esposa, a irmã Ruth. Onde está a irmã Ruth? 50 anos de casados. Irmãos, 13, né? 13, e eles 50 anos. Muito bem, nós queremos deixar... É uma bênção, né? 50 anos juntos servindo ao Senhor. Glória a Deus. Aí está uma lição de vida para este mundo. Não é isso? Muito bem. Muito bem. Pastor Severino Joaquim e irmã Ruth, 50 anos de casados. Nós vamos deixar para os dois casais todo o Salmo 128, Salmo da família. Foi o pastor José Amaro, o pastor Joaquim está lembrando, que celebrou o casamento dele e da irmã Ruth em Nazaré da Mata. É isso? Muito bem, lembranças muito lindas. Deus abençoe os irmãos que continuem servindo ao Senhor, os dois casais, e o nosso irmão Arnóbio, que é funcionário da igreja. Deus abençoe e continue dando saúde ao seu servo. São só os dois casais e o irmão, né? Muito bem, o irmão não é de casamento, é de idade mesmo. Vamos orar, meus irmãos. Eu vou convidar o casal para... mas aí pode dobrar o joelho? Pode dobrar o joelho? Nós vamos orar por eles, agradecendo ao Senhor pela vida dos seus servos. Não é isso? Vou convidar o pastor Severino Joaquim, 13 anos de vida dos nossos irmãos e idade